Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou Cláudia Ricken, eu estou na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, também no radiomundial.com.br. Estou ao vivo no meu Facebook, facebook.com/Cláudia Ricken. Estou agora aqui com o vídeo dando um oi para vocês. Quero saber quem é que quer me telefonar aqui e me dizer por que você acha que foi importante o Brasil estar nas ruas ontem. Qual é a sua opinião? Eu quero botar você no ar. Você foi para as ruas ontem? Por que você foi? Por que aquilo foi importante? O que teve de diferente nessa manifestação de ontem que tem a ver com a revolução republicana e da internet, né? Que antigamente a gente tinha que pôr 3 pratos de comida na mesa para 1 bilhão de pessoas. Hoje é para 8 bilhões de pessoas. Hoje a gente se reorganiza e a internet dá conta desta demanda em que não tem muito dono. Quem é que é o dono da história que aconteceu ontem? Não tem mais essa figura do chefe. O mercado virou uma grande escada rolante. As plataformas, essa forma de nós nos organizarmos com a inteligência digital, mudou as coisas. Então, dou as boas-vindas, Rodrigo de Castro, querido, Suciane Viana, Sandra Cristina, Nelson Augusto, Mônica Alberto, Moniquinha, minha amiga, a Monicona, Maria Helena Lopes. Vamos botar esse bloco da rua. Bárbara Carneiro, salve, gente minha. Quem é que me liga aqui que foi na manifestação ontem? Alô? Alô? Quem tá falando? Salve, é Denise. Denise, salve, salve. De onde você fala, Denise? Eu te adoro. Oh, meu amor, que Você delícia. é a voz da gente. Ah, meu amor, muito Deus seja por nós todos, nega. É. Você foi na manifestação... De onde você fala, Denise? Eu falo aqui de Parada de Taipas. Parada de... Taipas, em Pirituba. Taipas, Pirituba, parada de Taipas, Pirituba. Você foi na manifestação ontem, Denise? Não fui, porque eu tô mal da minha garganta. Aí eu gritei por você lá, viu? Então, faltou. Mas na próxima eu vou. O que você acha dessa manifestação? Achei lindo, maravilhoso. É isso, porque eu falo aqui em casa com meus filhos. A gente tem que ir pra rua. A gente tem que ir lá dizer para esses caras que a gente paga assim a lagosta, paga o vinho para ser premiado, mas eles têm que trabalhar, meu. Não, a gente não paga mais essa lagosta, não. A gente tem que pôr limite nisso também, Denise, por favor. Né? Eles estão abusando. Mas para começar, né? Eu concordo com você. Muito obrigada pelo carinho, por você ter ligado. Um beijo. Tamo junto, um beijo, a honra, força e paz em graça e amor, tá, querida? Beijão, um abraço grande, obrigada. Então, gente minha, a revolução civilizacional é essa. Esse negócio é de todos nós. Quem é o dono da manifestação? Não tem. É o Brasil. E este é um raciocínio que os analistas não alcançam. Não tem um dono da história, tem uma participação e uma organização. Por isso o autoconhecimento é muito importante, porque você tem que saber quem você é da boca para dentro. Senão essa manada leva, que não tem dono, então eu sou tudo. Não, eu sou eu. Mas eu estou participando de uma organização de um planeta que tinha, no início do século, 1 bilhão de pessoas, no início do século passado, e tem 8 bilhões hoje. Então, nós temos que nos reorganizar, não dá para ter só o ponto de táxi, tem que ter o Uber. Eu sou cliente, o meu vizinho vira motorista, em 2 minutos a gente se conecta, ele me avalia, eu avalio ele, acabou, não tem um intermediário. O dono dessa manifestação é a internet nas demandas de a gente conseguir pôr o pão na mesa todo dia. O Bolsonaro representou isso, está tendo uma coragem indiscreta de peitar, não negociar com o ministério, não negociar dando coisas, e a gente precisa apoiar isso. Agora os caras têm que trabalhar, que nem disse a Denise que ligou aqui. Muito obrigada a vocês todos que estão aqui no meu Facebook, /Cláudia Ricken, de vários lugares do mundo, vejo vocês entrando. Obrigada por vocês, ouvintes da Rádio Mundial. Quer fazer autoconhecimento de gente grande? Vê o quantumhouse.com. Dia 4 e 5 agora de junho, além do dia 1º a gente está na internet com o Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcisista. Dia 4 e 5 de junho, a Quantum House tem uma formação de analistas quânticos. Analistas quânticos, nós já somos mais de 10 mil especialistas formados pela nossa companhia, pela Universidade Quantum. São especialistas em leitura de comportamento de gente, de times de sucesso, de vocação, para ajudar os jovens, né? Tem jovem que é mais brando, tem jovem que é mais empreendedor. E tem um jeito de você ter autoconfiança, a sua moda. Porque, gente minha, presta atenção. Ser autêntico não é ser diferente dos outros, é ser parecido com você mesmo. Mas é preciso
ter talentos colocados no mundo, é preciso ser produtivo. Não adianta a gente ter raiva das coisas que dão errado e não conseguir fazer a própria vida, lavar a própria louça ou ter as próprias contas pagas, né? Então, a formação de analista quântico vocês encontram no quantumhouse.com, tem chamada lá em cursos à venda. Tem também um quantumhouse.com/FAQ, F-A-Q, de formação de analista quântico. E vocês podem ter informação de como ter esses 2 dias de formação para um teste que leva 5 minutos para preencher e tira uma ressonância magnética das pessoas para ajudar a ficar mais produtivo, a se curar, a fazer mudanças na própria vida. A gente tem um telefone, é o 011 96161 5555. E eu continuo falando de política, dos intervencionistas, com esse debate com a Valéria Bernardo e também lá no Comando Selva, o canal do YouTube Comando Selva, por favor, entre lá e se inscreva. E nos meus canais, Cláudia Ricken, que em todos os lugares chamam Cláudia Ricken mesmo. Flávio Machado, um beijão para você aí em Minas Gerais. Um beijão, gente minha. Viva o Brasil! Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e eles não vão tirar isso de nós. Vamos botar essa casa em ordem, gente minha. Até semana que vem. Beijão! Viva! Tô aqui com vocês, gente minha. Vão chegando. Ô, querido Flávio Machado, cheguei a falar no ar para você, no ar da rádio também. Sandrinha, Brasil, só pode fazer o curso quem já fez psicologia? Não, Maria Flávia, em geral, uma formação superior de qualquer tipo. O quanto não é um teste psicológico, é um teste comportamental. Então, a gente tem administradores, a gente tem marqueteiros, a gente tem muitos médicos, a gente tem muitos psicólogos, gente que pensa e que tem que administrar. Tem também, na nossa praia, a gente chama de counselors, né, e mentores, consultores e mentores. No mercado tem os coaches. Vivi Cruz está aí, Oswaldo Lopes, Geraldo Santos. Linda, obrigada, Sandra, você é uma fofa. André Fonseca, boa noite para você. E aí, vocês foram na manifestação, gente minha, aqui na live um pouquinho? Vamos esticar essa conversa um pouquinho aqui com vocês, que eu entrei no fim do programa, para poder conversar com vocês de viva voz. Quem que foi na manifestação ontem? Cláudia Nigra, da Itália ainda, Cláudia Nigra, você está na Itália? Sei que tem gente do mundo inteiro aqui, né? Ei, Anderson. Não sou psicóloga e fiz a formação, top. Sandra, você é pedagoga, né? A Sandra é pedagoga e fez a formação. Formação de analista quântico, de verdade, você bate o olho num gráfico com 3 gráficos, um troço que demora 4 minutos e 30 em média para eles preencherem, e você enxerga muita coisa. Mas os relatórios também, para quem não quer fazer a formação, mas quer fazer o quanto, eles são legais, porque ajudam a gente a ver oncotô, concossô, proncovô, né? Esse se olhar e achar o que é para nós é muito importante para a gente reorganizar as coisas, né? Meu prazer, Maria Flávia. Quem que foi na manifestação ontem? Que teve de diferente? De diferente tem isso, tem uma demanda que quando essa demanda é percebida e ela é comunicada e organizada de uma maneira que responde à necessidade de evolução da civilização nesse momento, é uma questão civilizacional, ela está no mundo inteiro. E também no Brasil, da República anticomunista, porque comunismo é essa coisa, né, gente? Comunismo é essa coisa que a gente viu, onde que vai parar, né? Então, a revolução, talvez a primeira em 33 anos, que é republicana, ela traz esse elemento da gente reorganizar. É claro que a gente precisa de políticos administrando o que tem que administrar. Não dá para você fazer tudo. Igual na sua empresa, no seu trabalho, cada pessoa tem um papel. Os políticos administrando as coisas do país nos poupam de muito trabalho, né? Porque a gente precisa de coisas comuns, sabe? O condomínio, né? Então, a gente se junta e tem uma coisa que é comum, então a gente junto faz uma vaquinha, com essa vaquinha, uma turma que administra faz coisas que servem para todos, né? É assim que começa em casa. Você está em Lisboa, André? 30 anos de casado. Hoje parabéns. Casamento da maturidade, casamento com os desafios, até chegar aos 33, que é a idade de Cristo, vocês têm desafios, mas são desafios da beleza. Eu desejo muita paz, muito amor e alegria para vocês. Carla Godoy, beijo para você. Que bom que você está acompanhando por aqui, André. Felicidade, viu? Felicidade mesmo nesse aniversário de casamento aí. E Cláudia Nigra diz que está na Itália ainda, né?
Então, gente minha, Carlos Nepomuceno é um dos autores importantes a respeito do bimodal, né? Da escola de pensamento bimodal, futurismo digital. A gente tem que viver com dois modos. Tem um que é analógico e tem um que é digital. O digital entende essa coisa, esse funcionamento da civilização que mudou. Quando a gente perde isso de vista e analistas políticos querem entender o que está acontecendo sem a compreensão dessa revolução digital, eles falam bobagem, né? Por quê? Eu gosto dessa história que o Nepo contou na Universidade Quantum certa vez, que ele está num apartamento lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e chegam 12 primos dele de Minas Gerais no Carnaval. Ele abre a porta e fala, ô, prima, Ayada, chega aí e tal, né? E um apartamento de estúdio pequenininho em Copacabana, no Carnaval, que tipo de problema eles vão ter? Eles vão ter todo tipo de problema. Eles vão ter problema de espaço, vão ter problema de calor, vão ter problema de água, de comida, de logística de ir e vir, alimentar aquele bando de gente, de desejo, né, espaço físico, barulho, né? Isso que aconteceu com o mundo, né? Isso que aconteceu com a humanidade. Por isso nós estamos numa revolução civilizacional. A gente saiu de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas no começo do século passado para agora. É pouco tempo e é muito desafio. Então, nós precisamos nos organizar de uma outra maneira. E a internet traz esse elemento que não tem um dono da banca. Tem uma percepção da demanda. Alguém tem uma demanda, uma cidade, uma população, um país, ou o nosso bairro ou a nossa casa. E quem percebe essa demanda e dá voz e organiza de uma maneira que nós possamos botar os pratos de comida. Porque se eram 3 bilhões de pratos por dia que a gente tinha que pôr no começo do século passado, são 24 bilhões de pratos de comida que a gente tem que pôr agora. Então, muda tudo. Portanto, quem percebe, está em sintonia com essa necessidade, percebe que nós temos que ter Uber. Eu sou cliente, meu vizinho é motorista, ele me avalia, eu avalio ele, uma plataforma nos conecta. Então, na verdade, nós estamos num desafio da descentralização, que é o que fala muito o Nepomuceno, e o que a gente vê na internet, né? Veja que... para quem acompanha mais, muitos de vocês não acompanham muito esse aspecto da política, dos ativistas de direita, dos intervencionistas, sobre quem eu falei bastante na Rádio Mundial, e continuo essa conversa com as divas da opressão, dizendo quais os perfis psicológicos que nós adotamos quando nós estamos flertando com pedir intervenção, quebra tudo, fecha tudo. Por que existe essa necessidade em alguns momentos na vida? Porque ela pode ser tola em outros, né? Mas o ponto de a gente botar 24 bilhões de pratos na mesa, de a gente se organizar de uma maneira diferente, não ter dono, e o papel do chefe cair, e o mercado virar uma grande escada rolante, e a descentralização ser a bola da vez, é o ponto que faz essas manifestações e o Bolsonaro representar essa demanda de sobrevivência. O Bolsonaro ganhou a eleição com o Wi-Fi do hospital, e as pessoas fazendo campanha em nome dele e por ele na rua, porque ele representou algo muito importante para essa revolução civilizacional. Dizer, não dá para ficar fazendo conchavo, não dá para ficar fazendo esquema, mas será que é possível? Será que essa reforma vai poder acontecer no jeitão da política, no que eles chamam de velha política? Então, como eu ia dizendo para vocês que não acompanham muito, tem um sujeitinho que se chama Kim Katakoquinho, cata papel no chão, Kim Kataguiri, que é um japonesinho que foi muitas vezes de 2013 para cá, quando aconteceram muitas das manifestações que eu falei hoje na rádio. Ele foi do MBL, Movimento Brasil Livre, que o pessoal está chamando agora de Movimento Bumbum Livre, assim como a Janaína, em quem eu votei, que surpresa desagradável as tuitadas dela de que essa manifestação de ontem era golpe, era antidemocrática. O Kim Kataguiri, então, fizeram umas lives lá, uma coisa horrorosa, né? Coisa que os intervencionistas de raiz, aquelas pessoas que não querem conversa com ninguém de Congresso, que não acreditam que nenhuma reforma seja possível, a não ser uma intervenção que pare tudo, já cantavam a bola. Então eles são um pouco mais espertos, eles têm menos paciência ou menos romantismo em relação à possibilidade de mudança. E de fato, o Kim
que a manifestação era criminosa, que estavam pedindo para fechar o STF, que estavam desrespeitando as instituições, e não era nada disso. As 4 pautas foram super claras, os ativistas de direita, os youtubers de internet deram voz e trataram de alinhavar qual era o verdadeiro objetivo. Foi sensacional, porque estava todo mundo lá com mais consciência cívica do que nunca. Agora digo eu, remendando o nosso presidiário, nunca na história desse país, né? Porque nós estávamos lá pela razão certa. Essas reformas que são importantes, são importantes. Ora, você não pode querer que a população inteira, nem que a população mais escolada, entenda de tudo. E também que entenda das características específicas e detalhadas da reforma da Previdência. É preciso ter bons técnicos, é preciso ter homens e mulheres que nos representem, né? E que saibam fazer isso direito. Mas não é mais. O MBL perdeu a mão do digital quando eles levaram muita gente para as ruas, no impeachment, parará, e voltou a ser analógico. Porque eles acharam, sabe, apontou para a lua e ficou, em vez de olhar a lua, olhou a ponta do dedo. Ele é dono da movimentação ou do movimento, como os políticos não são donos do Brasil, o erro que a Janaína fez, crasso, porque está ali articulando, isso não é hora. Até a Carla Zambelli, que acabou indo com um caminhão lá, com o Nas Ruas, então vem para a rua, não foi para a rua. O movimento Bumbum Livre não foi para a rua e o Nas Ruas foi na última hora, não sem falar um monte de bobagem antes também. A Carla Zambelli, olha, mas é que tem que entender que o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que a gente chama carinhosamente de um nhonho, na turma de direita, na turma intervencionista, na turma conservadora e na turma patriota, que no fim do dia que é só saúde mental, que os caras parem de roubar, já tá bom, tanto faz de que lado, né? Pode ser artista, pode ser sensível, pode ser querido, pode gostar das coisas que ficaram um pouco sequestradas com uma esquerda doente, mas que não são nada dela. Doente é ela, a arte não é, a sexualidade não é, o progresso não é, mas a corrupção não é aceitável. O usar e ficar fazendo negociata para provar coisas, isso não é mais aceitável. Então o povo foi para a rua dizer que isso não era mais aceitável. Isso foi muito bom. E foi desse jeito orgânico, talvez o mais orgânico que já houve na história desse país. Porque foram esses ativistas de internet que deram um tom. Quais são as 4 pautas? A gente já sabe de cor. A gente quer a reforma da Previdência, a reforma do Paulo Guedes, sem garranchá-la. A gente quer o pacote do Moro, do anticrime. A gente quer a MP 870, que reduz o número de ministérios. Imagina um presidente querendo cumprir as promessas de campanha que não precisa daquele número de ministérios. Mas por que os caras não querem aprovar isso? Porque número de ministério é moeda de troca. Você me dá um ministério, eu voto essa coisa que você quer que eu vote. Katsu, e quem é que pensa no Brasil? E quem é que tem a decência, não é, de cuidar daquilo para que os caras foram eleitos? Vão catar coquinho, Kim catar coquinho. E a última, a lava-toga, né? Porque o ativismo judicial é terrível. Judicializa tudo, quase que judicializaram a manifestação de ontem. Então não pode. Então não existe democracia sem o povo na rua. Ora, os intervencionistas viviam, o povo é burro, o povo brasileiro não tem jeito, a hora que perder tudo, que virar uma Venezuela que vai pra rua e tal. Desculpe, tem um cara fazendo o povo ir pra rua, esse cara chama Jair Messias Bolsonaro. Ou vocês acham que a carta que ele postou lá, eu achei que foi o Olavo de Carvalho que escreveu aquela carta, mas alguém me disse ontem que não, que foi um jovem do Partido Novo que tinha escrito e tal. Mas ele postou uma carta de autor desconhecido falando o grande problema da classe política brasileira. Foi isso que fez essa movimentação pegar fogo na hora, porque tem uma liderança capaz de manter unida uma pauta. Mas não é o Bolsonaro, é o que ele representa com a pauta da demanda do povo, daquilo que é a gente conseguir colocar 24 bilhões de pratos de comida na mesa no mundo inteiro. No Brasil, peguemos os nossos 200 bilhões de brasileiros e a gente tem que botar a casa em ordem, a vida, o nosso alimento, e a gente tem que conseguir isso, né? Então, essa faxina está acontecendo. Nós fizemos intervenção militar no voto, mas não está pronto, e não adianta outra intervenção militar mais bruta. Aço, tira todo mundo, derruba, fecha o Congresso. Bom, o day after chega. E a gente tem uma sociedade civil para educar igual na sua casa. Você pode botar um decreto, se divorciar e tal, mas a malha, o tecido emocional, o tecido financeiro, o tecido de alimentação, de convívio, o que a gente quer é o bom, bem e o belo, a gente quer que esse tecido seja refeito, então às vezes a gente pega mais sério. E
às vezes a gente ajuda e começa a construir pegando sério, colocando limites. O Brasil está num momento, isso nós fomos dizer ontem, congresso. Nhonho, Rodrigo Maia, vocês votem aí. A gente não tem que ter medo do Nhonho, ele tem que ter medo da gente. Porque nós unidos, é que nem aquele formigueiro do Bugs Life. Quem que assistiu aqui Vida de Inseto? Adoro aquele desenho. Quem tem filhos assiste 30 vezes o mesmo desenho, né? Eu assisti muitas vezes, em inglês e em português. Bugs Life, Vida de Inseto, adoro aquilo. Eu tenho um formigo lá, meio empreendedor, ele é sacaneado, vem os Gosshoppers, aqueles bichos que voam, como é que chama aquilo? Os Gosshoppers, aqueles bichos que comem formiga. Então tem um ataque, eles vêm voando e tal. E aí ele acaba que o formigueiro segue a liderança desse cara e o formigueiro se une. Quando o formigueiro se une, não tem para ninguém, não tem para... Quando o formigueiro se une, o formigueiro unido. Então isso ontem foi sensacional e foi lindo. Foi democrático, foi tranquilo. Eu cantei, falei lá, vem aí no meu YouTube, no estúdio Cláudia Rick, no Cláudia Rick, no Comando Selva também, que é um YouTube novinho, mas que eu estou reservando para falar mais de política lá. E deixando para falar de saúde mental, comportamento, método Quantum, times dourados, gente trabalhando junta, e de abuso narcisista, que dia 1º tem o Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcisista, para a gente não cair em conversa de quem mente, rouba atrás, só te explora, no fim não ajuda, e usa a tua ajuda, e quando você precisa de ajuda, te larga falando sozinho. Já viu isso na vida? Não sei se você já viu, diz que lá na Bélgica tem. Mas, pelo visto, tem no mundo inteiro, porque esse Dia Mundial de Consciência do Abuso Narcisista, dia 1º, ele é no mundo inteiro. Ele está no Havaí, está nos Estados Unidos, está no México, está na Bélgica, está no Brasil, porque existe isso, essa epidemia de gente que não é de verdade, né? Que um pouco não tem selfie, tem uma imagem, é sedutora, é sedutor, mas não tem aquela condição de deixar os outros brilharem também, ou de conseguir sentir segurança sobre si mesmo, com amor no coração, com saúde e tudo mais, né? Então, a Glai Ferreira, oi amor, oi você amor também, estou botando para carregar aqui para terminar essa conversa com vocês. Então, gente minha, a revolução é digital. O MBL voltou a ser analógico. Eles acharam que eles eram a razão do povo estar na rua. E aí eles dançaram. Eles se suicidaram espetacularmente, né? Tem um carinha que é lá associado deles, que se chama Durval, que o outro chamou de Dumal, né? Que é o Mamãe Falei, que marcou, deu apoio aos caras. Então é assim, se você ficar de um lado da estrada, Daniel San, você está seguro, diz o pequeno mestre. Se você ficar do outro lado da estrada, Daniel San, você está seguro. Agora, se você ficar no meio da estrada, Daniel San, bam! Você será esmagado como uma uva, né? Então, esses caras querem ficar em todas e acham que eles são a razão da comoção das pessoas, então só se eles chamarem, não é. A gente precisa ficar com o coração e a mente conectado com a razão, a importância do que as pessoas precisam, a começar pela importância do que nós precisamos da boca para dentro, né? Ô Luiz Perim Luiz, boa noite, querida. Essa é uma ativista de internet, sempre chega aqui e apoia, diz eu apoio o Bolsonaro. Então tem que apoiar o Bolsonaro, porque Bolsonaro representa isso. Como Kim Catacoquinho representou no passado. MBL, vem pra rua, vamos aí. Isso ajudou a gente a se mobilizar, mas a gente estava se mobilizando com umas pautas que não eram pelo Brasil. Eu acho que pela primeira vez a gente está com uma pauta que é pelo Brasil. Tem muita gente que está no PSL, ou que está no governo, ou que está nesse negócio, que também tem aspirações políticas. Tem muito intervencionista que quer tirar todo mundo de lá no aço para ficar lá. Eu nunca serei política, tá? Assim, você pode me cobrar isso, guarda esse vídeo, tira print, pode ficar. Nunca entrarei para a política, nunca, jamais, na vida, na terra, no Brasil. Eu farei sempre política dos não políticos. Como neurocientista, como pensadora, pelo aspecto da saúde mental, pelo aspecto da análise comportamental, porque, de fato, o que nós estamos fazendo aqui, eu não vou ter tempo, eu posso viver até 100 anos. Mas vai ser depois que eu for embora que vai ficar bom. Só que enquanto eu estiver aqui, já vai dar para ficar muito melhor. Porque a gente consegue coisas. Então, olha o capitão reduzindo a carteira de habilitação. Se renova de 10 anos para 5. De 5 anos para 10 anos. Por que você tem que renovar a carteira de habilitação a cada 5 anos? É burocrático, é caro, não serve a nada. Então, você é de direita, né, Luiz? Totalmente. Boa noite, Ademilton.
Eu te ouço e amo. Ô, Evelise Ive, obrigada. Dani Bregantin, amor e coração limpo, né? Isso mesmo, querido. Professor Dani Bregantin, um grande empreendedor, um amado. A Luiz me deu boa noite, linda. Evelise Ive, você é o máximo. Obrigada, minha linda. Vocês são muito gentis comigo. Ralph, Selva, salve comando Selva. Então, aí eu fui lá e cantei lá. Falo muito o que você pensa. Olha, a coisa de estudar um pouco, né? E Nepomuceno, vocês procurem isso, escola bimodal, vocês podem fazer curso. É neste modelo de internet, você pelo WhatsApp entra em grupos, paga, acessa os vídeos e começa a aprender esse raciocínio que não adianta pensar do mesmo jeito. Por isso que o cara da Band lá, como assim, uma manifestação para apoiar governo? Isso é até meio estranho, né? O cara não sabia o que dizer. Porque ele não entendeu que numa era digital não funciona mais não tem mais o dono da bagaça. Numa era digital existe a escada rolante, existe a gente entrar, a gente sair, existe os pleitos do movimento para nós conseguirmos sobreviver como espécie, continuar. Então, claro que é uma manifestação para apoiar as pautas. Nós elegemos o Bolsonaro com uma bandeira de mudança. Algumas pessoas falam, não entendo como gente tão cabeça boa volta no Bolsonaro. Não, estuda um pouquinho mais que você vai entender. Você vai ver qual é a inteligência brilhante de Bolsonaro, do jeito truculento, desagradável ou torto, que muitas pessoas não gostam, com relação ao aspecto estadista, com relação ao aspecto republicano do que precisa acontecer. E o cara é jantado de todo jeito. Então não pode dizer fecha o STF, que eu tenho muita vontade de dizer um cabo e um soldado, pelo amor de Deus, é um abuso. De fato, é uma facção criminosa, tem muitos problemas. Então o que a gente pode dizer sendo democrático? Lava a toga. Vamos motivar as investigações para punir, tirar aqueles que são mais bandidos. Porque na base de dar uma solução ortopédica para tudo, quem acaba doente somos nós, né? Ou então, talvez, uma outra intervenção. E a intervenção mesmo na sua família é quando a coisa está muito grave, que precisa de você pôr limite, pôr alguém para fora de casa, mandar internar, chamar a polícia, e tem um momento disso. Mas você não pode viver assim, porque quem vive assim, vive doente. Não trabalha, não tem emprego, não tem uma estabilidade, não tem... Hoje de emprego é uma coisa que está acabando mesmo, né? Mas mesmo não tem tempo empregado, né? Não tem condição, perspectiva e saúde emocional. Saúde emocional para ter alegria, para passar as tristezas, os momentos difíceis, para ajudar os filhos, que jovens precisam de ajuda para aprender a se conhecer, localizar seu caminho, sentir autoconfiança, né? E a gente mesmo. Então, é hora de ajudar o Brasil. A Bolsa subiu com o reflexo das manifestações de ontem. Não é lindo? Bolsonaro tem coragem de enfrentar o sistema. Porque ele tomou uma facada, hein, gente minha? Tomou uma facada. Ontem eu vi o Nando Moura lá, a gente estava no mesmo caminhão, foi super legal. Falei um pouquinho no começo da rádio, você não estava aqui ainda, mas depois vocês escutem, vão subir no YouTube. O Nando Moura, o Alba, que é muito engraçado, que faz um jornal, o Alba. A Paula Marisa, que ficou comigo esses 2 dias, a gente se divertiu muito, as divas da opressão, essas mulheres são geniais. Vou fazer programa com a Valéria Bernardo, que é uma intervencionista de raiz e que veio para Bolsonaro e veio para essa coisa. Não adianta nos primeiros obstáculos, e os primeiros obstáculos, eu posso estar falando dos primeiros 10 anos, da gente estar levando a coisa para uma outra direção, a gente já parar tudo e querer intervenção. Ora, um filho em depressão, uma crise financeira na sua casa, uma dificuldade de trabalho, não é uma coisa... Pronto, desce uma portaria dentro de casa, não entra mais enquanto estiver bebendo. Day after, tá, e daí? Daí uma semana depois, como é que é? É teu filho? É a mesma coisa que eu te falo, o Brasil é a nossa família, é a nossa casa, tá bom? A gente faz também uma semana depois, como é que é? Então, a liberdade de expressão e pessoas diferentes, pensando diferentes, organizadas, respeitando um padrão de conduta que permita o bem de todos, tem estilos e estilos, você pode gostar mais de um estilo, mais do outro, mas mentir, roubar, trair não pode. Sacanear e desrespeitar não pode. Bater na vovó para tirar o dinheiro dela, o jovem não pode. Então, tem limites que a gente precisa observar. Acho que nós estamos bem numa conta de poder pôr esse limite de uma maneira salutar e valente. Ralph Guerreiro, menino guerreiro, meu querido Ralph, um cumprimento. Selva, comandante Ricken, muito orgulho, muita honra de ter você aqui. E a nossa conversa, né, Ralph? Eu vivo dizendo, vou repetir para vocês. O samurai tem uma espada e ele pode matar para proteger o rei.
Mas quando os caras invadem a montanha e estão subindo para pegar o rei no castelo, o samurai vai lá para o rei e fala: Majestade, os seus inimigos vieram a mim e eu não os matei. Isso é uma conversa que eu e o Ralph temos muito, né, Ralph? E o rei fala: mas como assim você não matou? Eles vieram para mim, como são meus inimigos, você está aqui para me proteger? Ele diz: é que eles cuspiram na minha cara, Excelência, Sua Majestade. Aí o rei enlouquece, né? Porque aí o rei fala: eles cuspiram na sua cara? Aí então que você tinha obrigação de ter matado. Isso é uma afronta, isso é uma humilhação, isso é um desrespeito. Ele diz: pois é, Majestade, mas se eu tivesse matado, teria sido de raiva, e não pelo senhor. Então eu não matei. Então, gente minha, é preciso ser brasileiro, um filho teu não foge à luta. E a gente tem que ter a espada. E ser capaz até de tirar a espada. Mas não de raiva, e sim pelo princípio. O que eu vi ontem foi uma maturidade do princípio em dizer: as pautas são essa e essa. Não tem ninguém falando para fechar a STF, até mesmo Torres, que estava envolvido aí numa história do áudio com o Nando Moura, que foi um dos que assinou lá para estar com a Paulista. A gente precisa de uma licença para poder fechar a Paulista, para poder, né, comunicar que vai ter manifestação. O Torres, que é todo intervencionista e fecha e tal. Não, nós estamos aqui por uma pauta democrática e tal. Por quê? Porque a gente não pode perder a razão. A judicialização e o aparelhamento do Estado e o aparelhamento judicial calam a boca em 2 minutos, e a gente tem que ganhar musculatura. E nós estamos ganhando musculatura, nós conseguimos fazer. Brasil. Nós ficamos, independência ou morte. O Brasil ficou independente num grito. Fez impeachment com verde e amarelo, com os caras pintados, impeachment de presidente corrupto do Collor na rua com os caras pintados, e também meio que da Dilma. Intervenção militar no voto. A gente é sensacional, a gente é brasileiro, né? A gente não é americano de tudo ter guerra, explodir bomba. Tem umas pessoas que acham que tem que ser mais radical, pode ser, eu acho que há um momento. Eu nunca deixo de ter essa espada mais pontiaguda à disposição, porque os caras são ardilosos e há crime organizado na política no Brasil com o nosso dinheiro. Mas a consciência que nós adquirimos nesses últimos anos fez ontem a Avenida Paulista, e o Brasil inteiro está muito de parabéns. E a gente ter honra, força e paz em graça e amor. Acho que é hora de a gente falar de botar limite e continuar. Porque mesmo que a gente tenha uma intervenção total, tirou esses caras todos de lá, a gente, isso é que nem Gremlin, choveu, aparece mais 3. A gente fez isso em 64. O que aconteceu? Primeira vez que entrou alguém para devolver para a democracia, 33 anos de comunista no poder, gramscismo cultural, um socialismo todas avessas, uma enganação completa. Então agora é hora de a gente firmar valores republicanos, um pouco mais de direita, né? No sentido de mentir, roubar, trair, não ser mais uma bola da vez, né? É isso aí, Ralph, nada é impossível de mudar, inclusive o STF e o STJ laxantes que soltam todo mundo, né? Luiz, e a mídia e o MBL usaram a tática da desinformação para tentar esvaziar as manifestações. Mas esse é o ponto, galera. A gente tem a internet. Desculpe, perdeu o Playboy. Então aí o cara lá da Band News totalmente perdido. Como assim? Uma manifestação para apoiar o governo? Veja, tem uma coisa estranha, porque eles não estão entendendo. Quem não estão entendendo são vocês. O mundo mudou. A internet é uma revolução civilizacional. Não é uma questão de que... sabe, só porque a gente tem o WhatsApp. Não é só porque a gente tem o WhatsApp, é por isso tudo. Ele é Julinho, amado. O Bolsonaro já vem enfrentando o sistema desde que começou na vida política, mas agora sim vai poder agir para que o país mude e com nossa ajuda chegaremos lá, amém, Julinho? O Ed Crink, que é meu amadíssimo lá do Sul, Bolsonaro quase visitou Capanema, tive um infarto quando eu ouvi que ele ia para Capanema. É um que gostava do Bolsonaro, feito você, desde antes dele ser qualquer coisa, né? Por quê? Porque ele teve essa fala, ele teve esse olhar de ver o que está vendo, de dizer não, né? Agora ele assusta, fizeram bastante coisa a respeito de umas frases infelizes dele, e ele está aí, ó, dizendo não é uma manifestação espontânea, não é do governo, foi muito bom, né? André Fonseca, o problema da democracia brasileira é o nível da corrupção, e para fazer a limpeza talvez demore muito. Isto é um fato, André, com aniversário de casamento, para você. Isso é um fato de verdade a se pensar. Talvez demore muito, não, certamente vai demorar muito. Mas será que não vale a pena, né? Essa faxina orgânica e essa mudança, mesmo quando é na nossa família. Eu tenho 3 filhas mulheres, eu venho de uma família... e nós todos, né, 85% das famílias com vários aspectos difíceis, divórcios e disfuncionais do mundo inteiro, e a gente está botando a casa em ordem, conseguindo superar coisas, se apoiar mutuamente, entender as posições das pessoas, e vive e deixe viver.
Então, se não é isso a internet do Uber, né? A uberização dos processos, vive e deixe viver. Mas eu faço o meu papel para te ajudar, você faz o seu papel para ajudar outros e para me ajudar também, não é? Então, a gente tem a comunicação, Magda, exatamente. E o que a gente faz com a comunicação? Cara, a gente hoje em dia compra comida online, faz terapia online, faz cursos. Eu estou fazendo 4 cursos, eu tive formações internacionais da maior importância. Eu conheci pessoas super importantes e super legais. E a internet realmente é uma revolução civilizacional. E vocês procurem lá no YouTube do Comando Selva, onde eu vou colocar mais debates e mais vídeos, inclusive sobre essa formação digital. O Comando Selva, Brasil da Resiliência, traz aulas completas, também de alguns autores, sobre essa mudança civilizacional e como é que nós temos que ter futurismo digital para entender como é que a banda vai tocar, porque não adianta dar uma de Kim Kataguiri, Kim Katacoquinho, achar que vai fazer a grande revolução e dizer tudo que está aí tem que ir fora. Quando o cara chega lá, ele fala, não, vocês agora fiquem quietos aí, que vocês não têm que se meter, crianças. Vocês estão aí na rua, nós estamos aqui no Congresso, vocês fiquem quietos porque eu já estou no poder. Todo o poder emana do povo, através de seus representantes ou diretamente. Esse ou diretamente abre para bastante discussão jurídica, constitucional, mas principalmente com a internet, desculpe, queira ou não queira, esteja escrito o que esteja escrito ali. A verdade arrasta. E a comunicação não depende mais de um único ponto, nem da centralização, é a descentralização. Então, quando você tiver um projeto e ele tomar força, descentralizado, e as pessoas por si mesmas começam a espalhar, o projeto está certo. Quando você tem que aprovar ou segurar daqui e dali, o projeto atravanca, né? Então, veja você, Magda, querida, que está aqui, que é Tuareg. Tuareg é uma das tribos de Alto Amor, de um curso meu online. O Alto Amor, Todo Amor espalha e a gente tem uma tribo imensa, né? Já são 600 pessoas em curso pago. Eu não tenho tanto seguidor de internet, mas eu tenho mais de 2 milhões de clientes. Então, eu gosto mais de aprofundar a conversa e vou tentar na internet fazer isso mais vezes. É que o tempo para fazer mais conteúdo nem sempre é bom, né? Kim, o mesmo. Kim, o que mesmo? Kim Catacoquinho, Kim Catapapel no chão. Indicar livros, é verdade, né? Vou indicar livros nos meus canais, começar os meus mesmos, né? Eu estou lendo vários livros dessa área e os livros do próprio Nepomuceno. Olha, se vocês quiserem, procure Carlos Nepomuceno, Administração 3.0, já que hoje o nosso tema foi a Revolução Digital. Os livros do Carlos Nepomuceno, é um carioca, segui as lives dele, ele faz live todo dia, ele faz leituras da realidade, você fala, uau, é simples, mas é um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, que faz você entender e não ficar na bobagem de pensar política como se a gente estivesse em 1980, a gente não está. E não é que foi fake news, ou que o marketing legal, não é isso, é muito mais do que isso. É a revolução civilizacional, onde todo mundo dá palpite, onde está todo mundo envolvido, né? Tchau, mídia podre, tchau, MBL lixo, né? Desculpe, Rede Bobo, né? Desculpe, Rede Bobo. Deixa eu ler vocês um pouquinho. Acho que eu já li. Então, gente minha, Ralph, Kim Boiola, sabe de nada, inocente. Kim Boiola, é o Kim Catacoquinho, é o Kim Boiola, né? Perdeu toda a credibilidade. A Janaína, para mim, todo mundo, os intervencionistas já me avisavam. Mas eu gostei, eu achei que ela foi tão bacana, ela foi lá e falou, eles acham que eles são donos de tudo, eles têm que entender que eles não são donos de tudo. Ela, como o povo, falava bonito, né? Na hora da gente falar que eles acham que eles são donos de tudo e não estão votando o que precisa para esse país e ficam ali negociando ministério e cargo, ai, que absurdo, isto é um desrespeito às instituições da democracia, isso não é hora de ir pra rua. Ela, Carla Zambelli. Eu digo, que porra, essa gente estava em caminhão aqui fora, a gente ajudou, foi pra rua, vestiu verde e amarelo, né? Ela com o petista lá, a Janaína com o fundador do PT, como é que ele chama? Aquele senhorzinho que fez a carta do impeachment, o Bicudo, o Hélio Bicudo. Todo mundo apoiou, na hora de apoiar nada, né? E o Adélio acaba de ser julgado aí por um juiz que ele tem problema mental, ele não pode ser, acaba ser dado como inválido e mentalmente incapaz, então ele não pode responder criminalmente direito. É o bicho, né? É brincadeira isso aí. Então, a Janaína chegou lá em 5 minutos, mudou, mas por quê? Se envolve ali com aquele negócio, é Brasília. É bem daquele raciocínio socialista de fazer um reino no alto da montanha, né? No alto da montanha, ou num cavalo verde vale. No alto da montanha, nós que vamos, esses caras têm que governar para o Brasil, aprova aí o que tem que aprovar pelo Brasil. Não para você se locupletar, já deu, né?
Então, até o perfil de pessoas que tem que entrar para a política tem que ter esse pensamento, né? Ficou no meio e foi esmagado, exatamente, Luiz. E eu acho que até ela não ficou no meio, teve um momento que ela foi contra, ela disse que era... Ela meio que criminalizou, ela disse que a gente era golpista, e quem ficou no meio mesmo foi essa outra que chegou aí nas ruas, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, com uma cara meio deprimida, ela estava com os olhos grandes assim, achei os olhos dela alterados, talvez ela estivesse um pouco nervosa, não sei. Mas ela falando, pessoal, olha, o Rodrigo Maia, ele recebeu lá na casa dele o líder do governo, que eles tinham brigado lá, não sei se vocês leram essa notícia, e a reunião foi super importante, foi super legal. Ela parece, não sei, uma pessoa com o pires na mão, falando assim, então, para as negociações darem certo, porque eles respiram esse ar de barganha, de puxa, toma daqui, puxa de lá. Ora, isso é um ambiente psicopático, narcísico, de barganhas subjetivas não verbais, em que você não cumpre o seu objetivo. É que nem mãe. Minha filha foi morar com o namorado e tal, tá um pouco em casa, um pouco lá no namorado. Aí, primeira semana, eu fui mandar a mesada e ela disse, mas como assim, mãe, eu não tô mais aí? Eu digo, que tem uma coisa com a outra? Qual é a mãe? A mãe que eu dou mesada se você se comportar e fizer o que eu quero tiver aqui, senão vai ficar... Ela está numa idade, está se firmando profissionalmente, tem a coisa do curso da faculdade, vai morar fora, vai morar aqui. Eu dou uma ajuda para ela, eu vou dar essa ajuda enquanto eu puder, enquanto for a hora dela, né? Então tem um critério. Bom, ela tiver 30 anos, não vou mais dar. Minha mais velha já tem 30 anos e já se sustenta há muitos anos, mas você não vai fazer tudo na base da chantagem. Vocês já ouviram falar em abuso narcisista? É só na chantagem, ou no jogo emocional, ou na sedução, mas aí quando você confia na sedução, você fica falando sozinho, não é assim? E do mentir, roubar, trair. Então, pera um pouquinho, qual é o critério? Não vale que também na política isso apareça, né? É Esdras Prado da vida, o Esdras Prado, que é um psicopata completo, mentiroso, maluco, narcisista. Todo psicopata é narcisista, nem todo narcisista é psicopata. Então, nós estamos aqui pela saúde mental, gente minha. Alô, Brasil, povo brasileiro, a saúde mental é algo que, muito bem, obrigado, nós gostamos e apreciamos. Então, o Senado está planejando tal recall para dar um golpe. Vamos ver, né? Vamos ver se essa coisa vai esquentar. André Fonseca, boa noite, muito boa sua live, vou descansar, meio tarde aqui, verdade, você está em Portugal, um beijão para vocês, um beijão para sua esposa, e mais uma vez, que Deus os abençoe Portugal, e abençoe a todos nós, todos vocês, obrigada gente minha, obrigada por vocês estarem comigo na causa, eu preciso de vocês, eu peço que vocês, onde é que eu estou aqui? Eu estou no Facebook, estou no Facebook, vocês devem ser meus amigos aqui, mas se não for follow, segue aqui. Gente, se inscreve no meu canal do YouTube. Tem 13 mil e poucos lá. E agora a gente resolveu que esse canal do YouTube nós vamos levar ele a sério. Mas tem que sair do 13, eu não gosto desse número. Pô, tem que virar 14 logo, tem 13 mil e tantos. Entra lá, todo mundo se inscreve no canal para virar 14 mil logo, depois 20 mil, 30 mil, 50 mil. E também no Comando Selva, que é onde eu vou circunscrever do ponto de vista de tema, esses debates, essas histórias. Quero continuar entrevistando intervencionistas, eles são super interessantes, um pouco traumatizados, a gente que tem muita raiva de umas coisas e bota tudo isso na política, mas também mais preparados, em geral, sem um romance a respeito do que possa ser. A gente, brasileiro, síndrome de gente boa é meio bobolóide, né? Dá um quindinho e uma mariola para nós, a gente já fala, vestimos de verde e amarelo, agora vai dar certo, né? Os intervencionistas cansaram de falar, impeachment é impeachment, isso não vai mudar nada, então dizia o Heraldo Lage, meu querido primo, comendador Heraldo, meu antecessor, que honrosamente me nomeou comandante Henrique no Comando Selva, e faleceu, e todo o meu respeito por ele, dizia ele, isso aí é um monstro de 1000 cabeças, você corta uma, aparecem outras. Então, quando você enxerga a fonte do jogo, você não fica muito romântico acreditando nas coisas. Mas Heraldo Lage também morreu sozinho, sem dinheiro, com muita dificuldade, e muito bravo e muito enfurecido. E eu acho que ele merecia muitas honras, porque ele foi um grande patriota, um raro brasileiro. Ele ensinou muito, ele começou a falar de intervencionismo e mostrar esse monstro de 1000 cabeças 30 anos antes de todo mundo. Ele é o grande precursor dessa coisa. Nesse momento, o Comando Selva, o Brasil da Resiliência, traz elementos de debate, traz elementos de formação em pensamento bimodal e futurismo digital, para você entender do ponto de vista histórico como isso vai funcionar estrategicamente, e também traz patriotas intervencionistas, conservadores, gente de direita, os que são bons de
arte, cultura, ciência. Eu sou escritora, sou cientista, né? Tudo para ser progressista, mas não dá, né? Porque aquilo virou uma doença, aquilo não virou mais um jeito de pensar. Ser humano, ter compaixão, também é uma coisa de saúde mental. E há pessoas de direito de intervenção que não têm saúde mental, não. Só tem trauma, que também usa isso para ter protagonismo, ou por querer se locupletar, arrancar o cara de lá para ficar no lugar dele. Aí você fala, bom, pera um pouquinho, nós temos que pensar com isenção. Eu, como cientista e como comentarista, falo o que penso, posso dizer, meu pensamento é meu, o programa de rádio é meu, a página é minha, posso dizer o que penso para a gente avaliar comportamento, mas com a isenção, porque eu não tenho nenhum interesse de ter cargo político, nem de me locupletar, mas de pensar o que fica melhor para os nossos netos, para a gente poder ir e vir. Eu gosto tanto, minha filha mora na Austrália, eu tenho negócio no México, que também é violento, tenho negócio nos Estados Unidos, posso morar em tantos países do mundo, mas eu amo tanto isso aqui, eu acho tão legal. Eu acho que é tão legal a gente poder sair na rua e não ter medo de assalto. A gente vive em estresse pós-traumático complexo permanentemente. Acabou de dar notícia em Manaus, um monte de morte lá no presídio, né? Há um elemento de violência brabo aqui no Brasil. Então, a gente precisa se unir para entender como é que resolve isso. E com quem que quer 5 minutos de fama? Não tem dinheiro para nada, vende o almoço para comprar o jantar, não se engrena com nada que seja construtivo, não ajuda ninguém a pagar uma conta. Quer dizer como é que o país tem que funcionar? Desculpe. Eu não posso ouvir isso daí. Eu acho que a gente tem que se unir com as pessoas que trabalham, que é quem estava lá ontem. Trabalha, rala a bunda, Paula Marisa. Trabalha, vai todo dia lá para a secretaria, produz coisa lá dela e tal, faz vídeo, acorda 5 horas da manhã para fazer, editar o vídeo, subir o vídeo e poder trabalhar e voltar. Bom, o negócio dela está mexendo, ela está gravando uns cursos, ela é muito boa professora, uma hora ela pode dar aulas. A internet também faz a gente poder ganhar dinheiro pela internet, né? No meu caso, eu tenho empresa, minha empresa vai fazer 30 anos no dia 7 de junho. Nós somos 3 empresas, é um grupo, o Laboratório Quantum, a Universidade Quantum e a Quantum Assessment. E nós temos também coisas de curso, de formação, de saúde mental e de gente certa no lugar certo, seleção, times estratégicos. Eu ajudo a Polícia Civil de São Paulo há muitos anos em olhar estratégico de quem é quem. Quando tem um sinal de que alguém vai ser perigoso, como é que a gente pode antever a estrutura da violência, né? Então, eu sou, antes de tudo, uma estudiosa, mas lidando com a mão na massa ali. Então, não é uma teoreba para ficar se locupletando. Embora que eu acho que alguns teóricos, ainda que sejam só filósofos e só escrevam livros e sejam teóricos, são super importantes, porque dar nome aos bois salva a nossa vida. Conhecimento também é cura e é saúde. Então, Pompe, um beijão para você. Renatinha, meu bem, um beijão. Abraço forte. Deb, bom programa, já acabei o programa. Obrigada. Gustavo Torres, de Recife. Carla Godoy, Luana de Paula Lima. Quem que é? Estava chamando alguém aí seu. 13. Você é uma fofa, apaixonante. Ai, gente, curte lá. YouTube, Cláudia Ricken. Tem que tirar dos 13 mil para os 14 mil, porque eu tô lá engastalhada nesses 13 mil, parece castigo isso. Nos Estados Unidos não tem nem 13 no elevador, viu? Porque eles têm preconceito. E na China não tem o 4. O elevador é 1, 2, pulo 1, 2, 3, pulo 4, tem o andar 5. Nos botões assim mesmo. E nos Estados Unidos não tem o 13. E aí a gente é que é místico, idiosincrásico, de mescladas religiões, não é muito engraçado? Pois é, mas 13 ninguém merece, né? Eu tô com 13 mil seguidores. Me ajuda aí para 15 mil logo, gente. Espalha lá meu canal do YouTube, fala, se inscreve aqui. Porque nesse canal do YouTube eu faço avaliação de comportamento, os programas da Rádio Mundial sobem nele, saúde mental, método Quantum, e abuso narcisista e autoamor, todo amor, né? Pra gente se sentir mais forte e achar que a gente está pisando no nosso chão. Não é um dado de autoamor a gente ser patriota, falar, pisa seu chão, vamos ter orgulho de ser brasileiro. Agora eu tenho vergonha, o Lula era presidente, eu não ficava, ai que horror. Não, eu deixei, fiquei quieta, meio que olhei, tomara, torci. O piloto tá lá, não acredito muito nele, mas né, Deus ajude que ele não enfie esse avião num prédio. E ele enfiou, né? Então eu agora não tenho nenhum constrangimento de dizer que torço pelo capitão, que acho que ele está levando a coisa numa direção correta, acho muito difícil a posição, acho muito difícil ser político, Deus me livre e guarde. Eu vejo umas deputadas aí, até essa Joyce Hasselmann, que os intervencionistas também criticam muito. Ai, Joyce Helmans, as intenções dela, ela quer ser visto Dória, João Dólar, o João Botox Dólar, que não transmite confiança de uma nota de $2, né? A gente precisa de gente autêntica, cacete, nos representando, né? Ou a gente diretamente fazer isso. Eu espero que a gente consiga continuar e que
Eu acho mesmo, Luiz. Gente, nós precisamos de 17 mil curtidores na minha página, falta pouco, nós estamos quase em 14. Então, 3 mil e poucos. Vão lá, você estuda, avisa todo mundo. Cláudia Ricken do YouTube. Esse é o lugar onde eu falo de mais assuntos, onde a gente tem vídeos, diversas coisas. É o meu canal mais antigo. Eu sou youtuber desde 2009. E o Comando Selva, que é um canal novinho, vocês podem também se inscrever, curtir. Lá eu vou falar de política, de intervenção, de não intervenção, de governo, porque tem gente que se ofende, né? Como que você tá falando de política aqui? Que horror! E tem horror que eu votei no Bolsonaro, já me xinga. Petralha, pode sair, já nem fica aqui, já some que eu preciso de espaço pra gente que quer construir alguma coisa. Mas, de todas as tribos, da esquerda, da direita, de baixo, de cima, se você quer construir um país novo e discutir como é que a gente digitalmente, de uma forma uberizada, um avaliando o outro e nos ajudando, chega lá, nós precisamos pôr comida na mesa, nós precisamos nos divertir, porque a gente não quer só comida, a gente quer dinheiro e quer felicidade. A gente não quer só comida, a gente quer inteiro e não pela metade. A gente não quer só comida, a gente quer comida e felicidade. A gente não quer só comida, a gente quer inteiro e não pela metade. A gente quer se divertir também, a gente quer a vida e a gente quer o Brasil de paz, em que a gente possa rir, se divertir, cantar, ter saúde, ter um bom plano de saúde para cuidar dos pais, para cuidar dos filhos, para cuidar de si, né? Ter uma harmonização. Bolsonaro está certo quando ele diz tudo que a Suíça não tem e tudo que a Suíça é. Eu que sou suíça e brasileira. Tudo que o Brasil tem e tudo que o Brasil ainda não é. Mas eu tô aqui, porque eu sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor. Vamos ajudar essa porra. Tem que mudar a mentalidade, tem que educar os jovens, temos que nos organizar melhor, temos que melhorar da boca para dentro, né? Reduzir nossas tendências inferiores e aumentar nossa elevação, ser mais parceiros uns com os outros, ser mais honestos, né? Que assim possa ser, eu que ajudo tantas pessoas. Comando Selva, eu sou comandante Ricken, Eglai, mas era Egli Ferreira, Eglai. Eu sou comandante Ricken, veja você, o Heraldo me botou nisso, só que agora a gente já deu um tom educativo, jornalístico e também guerreiro. Nós podemos tirar a espada do samurai, pelo princípio, não de raiva. Não por trauma, não por ter raiva de não ter espaço, de não ter trabalho. Porque isso é um pouco comigo, sabe? Eu tenho que também, da boca para dentro, respirar e me elevar por mim mesma. Ninguém pode fazer isso por mim. Mas aí, se eu precisar da ponta da espada, riscar o chão com a ponta dessa espada, eu vou. Um filho teu não foge à luta. Pelo princípio, pelo rei. E não de raiva. E aí o rei é o princípio, né? Não é o Bolsonaro, embora que nesse momento o líder é o Bolsonaro e ele captou muito bem, por isso ele ganhou a eleição com o Wi-Fi do hospital. Por isso, quando o Nepomuceno disse, ele viu todo o Brasil fazendo campanha com um cara no hospital, esfaqueado, ele falou, tá certo, está descentralizado, não é mais dele, é da verdade da escada rolante, entra quem quer, sai quem quer, vive e deixa viver. Então, se esse cara não representa uma nova era digital, de uma revolução civilizacional e da república que finalmente nós vamos fazer. Nós todos, este governo não é do Bolsonaro, este governo é nosso, esse governo é do brasileiro que paga a conta. E sabe quem é esse? É você. As autoridades têm que ser respeitadas como autoridades porque elas representam muitos brasileiros, não só a mim. Então eu não vou chamar de empregado, eu não vou falar eu que pago o seu salário, baixa aí, porque isso seria fazer parecido com o que nós não queremos. Eu vou respeitar como autoridade, desde que ele se comporte como autoridade, com respeito, antes de tudo, não ser criminoso. Se for criminoso, desculpe, não é autoridade, é criminoso. Então vamos decidir, é autoridade ou é criminoso? É criminoso, sai. É autoridade, fica representando e honrando a representação para a qual foi eleito e prestando conta para qual foi eleito ou nomeado, porque tem muitas pessoas que estão ali, não estão eleitas, mas estão nomeadas, como, por exemplo, os ministros todos, com os quais eu estou bastante satisfeita. Nós do Comando Selva também estamos perseguindo todos os ministérios, olhando tudo que eles estão fazendo, porque muita notícia, a Globo que está chateada que não tem mais a verba que tinha. Aqui eu estou na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, graças a Deus aqui a gente tem condição de falar. Não, de vez em quando eles me chamam na salinha. Cuidado e tal. Mas a gente pode dizer, ser brasileiro, porque como é que alguém senta numa cadeira e toca uma emissora e não pode dizer a verdade? E não pode comunicar aquilo que a verdade é? Gente, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência do planeta. Não só mentir, roubar, trair. Mas eu termino lembrando que agressão, adicção e depressão são 3 males que estão crescendo nos últimos 50 anos de uma forma terrível. Nós precisamos de auto-amor, todo amor, nós precisamos de ter congruência, de falar a verdade, de ser construtivos e poder confiar que a gente tem uma estabilidade. Porque aquele que quer a solução ortopédica para tudo, que é raivólatra, que tira tudo, tarará, meia hora depois está doente.
tá em depressão, tá alcoolizado, não dá conta do recado. É preciso ter ecologia nessa porra. Você pode ser bravo pela razão certa, na hora certa, com a pessoa certa, na medida certa. Não tem alguém, desculpa, eu não vou saber parafrasear o autor dessa frase ou desta fala, mas a gente precisa dos bravos guerreiros brasileiros, como estivemos em 3 milhões de pessoas na Paulista ontem, com a cabeça no lugar, com equilíbrio mental, com saúde emocional, com saúde mental. Aí a gente vai ter uma coisa que é construtiva e que tem consequências e que dá perspectiva nessas consequências. Que foi o que o Bolsonaro disse ontem e que toda a Liga da Justiça lá da direita, estava lá o Nando Moura, fez aquele lance maravilhoso, filmei toda a palestra dele ali do lado, Paula Marisa falou também, super lindo, uma youtuber importante, aquele Elba que é tão engraçado, é que eu falei na rádio, eu comecei com essa live no finzinho do programa da rádio, o Elba, o que é, Ralph? Elba é um que faz noticiário, que é gozado. Adorei o MC Reaça, cantou junto com a gente lá. Todos os youtubers famosos que estão pelo Brasil. E pela direita, discutindo política todos os dias. Eu não discutia política todos os dias. Vou começar a fazer no canal do Comando Selva, eu que sou comandante Ricken lá, e aqui sou Cláudia Ricken, sou amiga da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Acho que a gente precisa ajudar a corrigir as coisas e ter perspectiva. Tem uma doença grave, é bom curar e é bom continuar vivo. Não adianta a gente detonar o organismo inteiro e mata a pessoa, porque mata a doença e a pessoa também. Não, a gente quer continuar vivo, a gente quer recobrar a saúde, a gente quer ter esperança e não desespero, a gente quer sentir que tem valor. Muitos desses líderes, gente minha, são pessoas que têm um protagonismo, que querem ter um valor, ter reconhecimento, não serem insignificantes para si mesmos e para a vida, para a sua família, para o Brasil, dizer, pô, que pessoa bacana, quem não gosta? Pô, posso entender. Mas se você não tem isso da boca para dentro, não tem revolução, religião, aparição que vai te dar isso. E existem narcisistas e psicopatas no clero, na igreja, falando de Deus, ou na política, ou na educação, ou na psicologia, mas no fundo não respiram isso. Então, é muito importante, eu volto aqui no meu assunto de sempre, a resiliência do amor da boca para dentro. Da boca para dentro, auto-amor, todo amor. Às vezes alguém que eu gosto me rejeita, ou às vezes alguém que teve muita importância na minha vida não me dá bola, aquilo me pega, às vezes dá uma melancolia, às vezes dá uma raiva da porra, né? Beleza. Às vezes é preciso ir lá fechar, ou dizer alguma coisa, ou encerrar, ou transformar, ou negociar uma relação, porque às vezes ela não terminou, coisas da vida, familiares, papai e mamãe, não é? Irmãos, amados, parceiros de amor, marido, mulher, filhos, a gente tem 1000 relações que são importantes, né? Então, é verdade que às vezes uma pessoa faz um comentário maldoso e a gente já vai pro buraco da minhoca. Às vezes precisa ir lá e negociar, dizer, pôr um limite ou pedir uma ajuda, né? Ou se posicionar diferente. Tá no jogo, faz parte. E, no mais das vezes, essa carta de alforria não tá com o outro. A gente, dependendo do caso, você vai voltar lá, Alba X-Spider, obrigada, Ralph. Dependendo do caso, você vai voltar lá para ressuscitar uma relação que terminou há 200 anos, porque você descobriu o auto-amor e descobriu que você foi bobo, que você foi bobo, que você não pôs limite, que você ficou mal na foto e você não merecia. Sei lá, já passou, você vai dar hora extra para fantasma, vai lá ressuscitar um negócio que, de repente, você vai até acordar um monstrengo que agora vai aproveitar para querer... Pra quê? Talvez você tenha que fazer isso sozinho, da boca para dentro, é com você. Essa carta de alforria é nossa, bom. Essa pessoa, que pena, né, que ele não me dá bola, que pena que ele não me respeita como eu mereço. Mas eu me respeito, e tem uma opção de pessoas que me respeitam. E só 5 bastam para serem aquelas que são do meu coração, da minha intimidade. E eu, graças ao bom Deus, tenho bem mais que 5. Eu tenho um exército de pessoas que me querem muito bem, mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, como você que está me ouvindo, nós estamos juntos, vocês sabem quem vocês são, que me protegem, me defendem e que me querem bem verdadeiramente. Então a gente tem uma proximidade de saúde. Ora, para que eu vou dar hora essa para quem quer me deixar para baixo, ou dizer que eu tenho um defeito mais assim, ou fazer uma invalidaçãozinha manufaturada de laboratório, porque precisa deixar o outro para baixo, invalidar para se sentir melhor sobre si mesmo. Vai catar coquinho junto com quem cata coquinho. Passa amanhã, que hoje está ocupado aqui, não dá não, né? Então é da boca para dentro e é muito mais com a gente primeiro. Isso também vai pegar na política, né? Nossas projeções aparecem como a gente se pensa, como a gente pensa o mundo,
e querer um país onde a gente tenha segurança, onde eu quero... Minha filha mais nova, que quase me botou para fora de casa quando eu disse que ia votar no Bolsonaro, na verdade ela saiu de casa, ela não me botou para fora de casa, ela saiu de casa, foi por isso não, eu tô brincando. E a gente se entendeu, mas a gente vê que até o jovem vai olhando e fala, esse pessoal que quer revolucionar, né, tarifa zero para andar de ônibus e tudo isso que lá, vamos fumar maconha, fora todas e não sei o que lá, esse pessoal tá sempre na merda, tá sempre com fome, tá sempre sem ter o que dizer, tá meio desestruturado, né? Tem um revoltex e pega os mais jovens nesse lugar. Mas a gente começa a observar mais os liberais, né? Minha posição é um pouquinho mais de liberal, não liberal americano, mas o liberal que não tem nenhum partido aqui que de verdade seja bacana, porque o Partido Novo tem seus problemas, a gente tem uma safra de político que é difícil, né? Mas eu gosto da iniciativa privada, do liberal, eu sou empresária, sou self-made woman, acho que você poder trabalhar e fazer e se ajudar dessa maneira, foi o capitalismo que tirou o maior número de pessoas da miséria no planeta, não tem a menor dúvida. Eu tenho um artigo escrito que se chama Carta para Perth, P-E-R-T-H, você pode googlar isso aí, Carta para Perth, que fala um pouco desses números e tal. Então, eu acredito nessa coisa de a gente poder fazer no capitalismo muitas coisas, né? E... Ei, Luiz Rodrigo Silva, boa noite, verdade, Sidney. Ana Dávalos, olha só, gente importante nessa live que já vai terminando, mas vai chegando as pessoas importantes. Alba Spider, isso mesmo, o nome dele que também teve na manifestação. Alexandre Scavello, parabéns, muito obrigada, Alê, bem-vindo. Albeck Spider. Eu tive depressão e demais parentes. Ralph, é difícil, a gente precisa se levantar, né? Perfeito. Autoridade com autoridade a ser respeitada. Rádio Mundial, parabéns aqui de Curitiba. Obrigada, Aglai. Aqui de São Paulo, na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Aglaé Ferreira, agora guardei. Jennifer Roberta, I love you, girl. Tão lindo você estar aqui. Continue firme na tua missão, tamo junto, assim seja. Então, mas eu dei uma voltinha e vou terminar amarrando isso que eu estava dizendo que era importante, não era mentira. Que essa coisa de ter continuidade, de ter ecologia na sua vida, tem que pôr a casa em ordem. Às vezes não fale toda a verdade para o narcisista. Simplesmente põe limite, se afasta um pouco, porque não vai ser possível, não tem jeito de ganhar. O único jeito de ganhar é não jogando com psicopata e narcisista. Mas se a gente tem no governo psicopatas e narcisistas, a gente tem que pôr no limite, renovando. A gente já renovou tanto essa câmera, não adiantou, porque chegaram lá em 2 minutos e começaram a fazer a mesma porcaria. Na próxima a gente renova mais, a gente tem que continuar, para que ecologicamente a gente faça uma mudança de raciocínio. Não funciona por decreto e não funciona como uma solução ortopédica, porque há elementos que são orgânicos. Vocês mesmos estão trabalhando autoestima, autoamor, por limite, conseguir ouvir seu coração, sua cabeça, saber do que você gosta, o que é importante para você, você fala, nossa, é mesmo, mas não vem num minuto. Quando a gente vai trabalhando, você vai percebendo, é camada por camada, por camada, por camada. Ora, esses caras demoraram 33 anos fazendo esse aparelhamento, essa coisa toda. Não vai ser em 3 meses que a gente vai conseguir tirar, e nem em 3 anos a gente vai conseguir fazer muitas coisas. Em 4 anos, depois em mais 4, mas precisa ter seu próprio trabalho, jogar limpo, pagar limpo a quem você deve, encontrar uma maneira de contribuir com a sua vida e não ficar isolado sozinho. Então, Comando Selva vem para mim como um canal em que a gente vai falar de patriotismo, de intervencionismo, a gente vai falar de política, do aspecto social mais internacional do que brasileiro só, um pouco de notícia, mas bastante de saúde mental, da leitura da realidade por aí e, naturalmente, de futurismo digital, especialistas disso, contando por que a banda toca assim e qual é a tendência que vai ser depois, para a gente não ser tolo, né? De achar que é aquela pessoa, foi o marketing do cara que foi legal e ele usou a internet. Não, você não está entendendo. Foi a internet, neste novo padrão civilizacional, em que todos nós fizemos isso todos juntos. E não é uma conversinha democrática dizer que o governo não é Bolsonaro, o governo é nosso. É uma questão civilizacional.
katsu, que nós temos que aprender a respeito para a gente saber como nos compor e que tipo de país a gente quer, assim como que tipo de casa eu quero. Eu não quero ser uma revolucionária com todo mundo doente, todo mundo deprimido e sem emprego, falando porque o Brasil é o culpado de eu estar nessa situação. Não, trata de trabalhar, trata de ter sua renda, trata de se juntar de uma maneira produtiva para a gente poder ter ânimo, ter entusiasmo, ter saúde mental e ajudar a gente mesmo, né? E ao país a ser mais estável, né? Menos violento, sobretudo. A gente tem um problema de última geração na violência. A gente é um país muito, muito violento. E isso não dá para comparar com outros países. Então, as prioridades estão certas. Nós vamos no Comando Selva contar, por exemplo, a informatização, digitalização, o acesso de internet, que de Goiás para cima, numa escola do norte de Goiás, eles fizeram a entrega lá, Bolsonaro e o Marcos Pontes, que é meu amigo, aí virou ministro e não fala mais comigo. Tá lá, coitado, trabalhando, feito um, né? O Marcos Pontes foram entregar lá a digitalização, 1 milhão de pessoas acessando a internet. Isso é que tem que... Isso a Globo não mostra, né? Isso é que a gente precisa ir olhando o que vai atrás dos ministros, o que eles estão fazendo para a gente ver se a gente está acertando nesse governo como estadistas e como nação. E não de quem lacra mais, né, gente? Porque lacrou, apareceu e tal, isso não impacta em nada na minha vida. Aí, quando eu falei, por fim, com a minha filha caçula, mãe, o que você está fazendo na Paulista? A gente está fazendo uma manifestação. É para quê? É para reduzir os impostos e aumentar a escolaridade no Brasil. Aí ela riu e falou, beleza. Em outras palavras, é para diminuir a violência e para aumentar a paz, né? Menos estresse, mais paz, mais produtividade, mais a gente é um país, né? Tudo que a gente tem que a gente ainda não é. Então, quando eu falo é para reduzir os impostos e aumentar a escolaridade, ela entende, porque eu pago muito imposto e ela precisa estudar mais, né? Então, ela riu. E a gente está entendendo que é isso, nós precisamos ajudar a mudar de régua, subir essa régua. Não é no uga, uga, bum. É fazendo o que nós fizemos ontem, e não é a cada 4 anos, é a cada 4 meses. Para os caras lembrarem que, hello. Então, quem tiver chance, porque lacra não lucra. E quem tiver chance, por favor, entra no meu canal do YouTube, que está com 13 mil inscritos. Eu não gosto desse número, eu quero que ele vá a 17 mil logo. Então, você se inscreva no meu canal, Cláudia Hicken, e esse novo canal, Comando Selva, tadinho, pequenininho. Ele nem me deixa fazer live lá no Comando Selva. Fala, você não tem inscrito suficiente para nada. Eu sou ninguém lá naquele Comando Selva. Eu sou comandante Hicken, com o boné furado de um tiro que tomei, mas tô lá. Tô embaixo, mas tô batendo. E o Comando Selva vai honrar a força dos samurais, como a gente disse aqui. Quem tiver a chance, assiste a live toda, por favor. E mais à noite, no Cláudia Hicken do YouTube, vai entrar o programa de rádio, que já foi mandado, o pessoal publica aqui na produção da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Sandra, Jana Magalhães, Valdir Fiscal, Sidney Job, todos vocês que estiveram aqui comigo hoje, Marcos Alex, beijão. Edileuza, minha deusa, fazia tempo que você não aparecia. Alexandre, que está de aniversário, Paulo Souza, todos vocês, Aglaé, Jennifer, Gustavo, todo mundo que eu já cumprimentei, que eu não cumprimentei, que não vi, não deu, mas foi um prazer estar com vocês, muito obrigada. Força, honra, força e paz, em graça e amor. Você precisa lutar pelo país, mas você precisa ter perspectiva, poder ir e vir, poder estudar, falar línguas, ter conforto na sua casa, educar seus filhos de uma maneira legal, criar condições para essas escolas públicas serem legais, para a gente não precisar ter dinheiro para pagar, ser uma coisa da régua da nação. Tá bom, gente minha? Muito obrigada, um beijo grande para vocês. Curte, compartilha essa live aqui, manda compartilhar, né? Eu tenho que aprender a fazer isso, porque nós precisamos de 17 mil lá no YouTube, aqui também, ó. Compartilha aqui esse negócio e tamo junto. Eu sou Cláudia Hicken, aqui da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, e é um prazer ser brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Beijo, gente minha. Até breve. Beijão. Quem chegar agora, assiste tudo aí.